Olá, graça e paz. Hoje eu compartilho com vocês o tema A Ressurreição da Vida Cristã. Segundo Reis 4, 29 ao 37, nós lemos assim: Então ele disse a Geazi: Arruma-te, pega o meu cajado na mão e vai. Se encontrares alguém, não o cumprimentes, e se alguém te cumprimentar, não lhe responda. Põe o meu cajado sobre o rosto do menino, porém a mãe do menino disse: Tão certo como vive o Senhor, e tu vives, eu não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi foi à frente deles e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não reagiu. Então voltou, foi ao encontro de Eliseu e informou. O menino não despertou. Quando Eliseu chegou à casa, o menino estava deitado, morto, sobre sua cama. Então ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Em seguida, subiu na cama e deitou-se sobre o menino, pondo a boca sobre a boca do menino, os olhos sobre os seus olhos e as mãos sobre as suas mãos. E ficou encurvado sobre ele até que o corpo do menino aqueceu. Depois desceu, andou pela casa de um lado para o outro, voltou a subir e se encurvou sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e lhe disse: Chama essa sunamita. Ele a chamou. Quando ela veio, ele disse: Toma o teu filho. Então ela entrou e prostrou-se a seus pés, inclinando-se até o chão. Ela pegou seu filho e se foi. Charles Spurgeon, famoso pastor batista, pastoreou uma grande igreja em Londres há mais de um século atrás. Certa vez, falando ao seu corpo de ministros, fez a seguinte afirmação: ganhar almas para Jesus deveria ser a principal atividade de todo crente verdadeiro. Segundo Spurgeon, a sublime vocação do servo de Deus é trazer do céu vida espiritual para mortos espirituais. Vivemos hoje em meio a uma profunda crise espiritual. Os acontecimentos que presenciamos todos os dias, através da mídia ou no nosso dia a dia, confirmam isso e apontam para a fragilidade espiritual da Igreja do Senhor. Assassinatos, assaltos, violência, desvio do dinheiro público, exploração da fé das pessoas e por aí afora. Vivemos em uma sociedade de valores invertidos e a Igreja do Senhor, eu e você, estamos no mundo para fazer a diferença. Ou conseguiremos colocar esses valores no seu devido lugar, resgatando pessoas das trevas e trazendo-as para a luz, anunciando a este mundo em trevas que só Jesus é a sua luz. Ou então seremos como sal sem sabor, que o próprio Cristo disse que para nada mais presta, a não ser para ser jogado fora e pisado pelos homens. Irmãos, a tarefa principal da igreja é anunciar as boas novas do Evangelho no poder do Espírito Santo. Uma igreja sem intimidade com Deus e que não consegue conquistar almas para o reino é uma igreja morta. Através de vários textos da Bíblia, chegamos à conclusão que é possível uma pessoa pertencer à Igreja do Senhor, mas está morta. Os irmãos sabem que no livro do Apocalipse, o Senhor se dirige a 7 igrejas, e para cada igreja ele manda uma mensagem diferente. E uma dessas igrejas, a igreja de Sardes, tinha a aparência de viva, mas estava morta. Era uma igreja que estava recebendo e ouvindo a palavra de Deus de bom grado. Havia na igreja pessoas consagradas a Deus, mas a igreja estava morta. É possível alguém ter familiaridade com as letras da palavra de Deus, mas não ter familiaridade com Deus da palavra. O texto que lemos conta a história de uma mulher sunamita que tinha muito carinho com o profeta Eliseu. Sempre que Eliseu passava por aquela região, ela providenciava pousada e alimentação. Chegou a construir um quarto, colocou uma cama, uma mesa e uma cadeira para que o profeta de Deus pudesse repousar e meditar quando precisasse. Era uma mulher
com profunda visão ministerial. Debaixo da profecia de Eliseu, e com certeza com a intervenção de Deus através de sua vida, essa mulher, que provavelmente era avançada em idade, e com certeza ela e seu marido já tinham visto ir embora toda a possibilidade de um dia terem um filho, terem um herdeiro, através do profeta Eliseu, ela recebeu uma profecia de que daria à luz a uma criança. Essa profecia se cumpriu com o nascimento de um menino. Pelo que lemos na Bíblia Sagrada, esse menino era um menino normal e saudável. Depois de alguns anos, não se sabe exatamente quantos, talvez já na pré-adolescência ou um pouco mais, esse menino tem uma doença repentina e morre. Essa mãe, desesperada, vai atrás do profeta de Deus, Eliseu. Eliseu, talvez, tentando ser mais ágil no atendimento a essa mãe aflita, enviou seu discípulo Geazi, que não conseguiu ressuscitar o menino. O profeta chega, então, na casa dessa mãe. Esse menino está morto em cima da cama no quarto em que o profeta se hospedava. Entrou no quarto, fechou a porta, orou ao Senhor, deitou-se sobre o menino, colocando a sua boca na boca desse menino, os olhos nos olhos desse menino, as suas mãos sobre as mãos dele. Ele fez isso mais de uma vez. A Bíblia Sagrada diz que a carne do menino se aqueceu, ele espirrou 7 vezes, levantou da cama e começou a andar. E o profeta de Deus, Eliseu, o entregou vivo e saudável de volta para sua mãe. A posição de Eliseu neste texto é exatamente a sua e a minha, quanto ao trabalho no reino de Deus. Eliseu teve que lidar com o menino morto de morte natural. Nós temos que lidar com mortos espirituais. Vivemos em um mundo de mortos espirituais e já em avançado estado de decomposição. Quem não consegue ter essa visão ainda não sabe o que é cristianismo. A sublime missão da igreja é a de ser o meio pelo qual Deus vai trazer do céu vida para essas almas mortas espiritualmente. E isso só acontecerá quando nós nos entregarmos nas mãos de Deus e permitirmos que Ele use as nossas vidas para a sua honra e para a sua glória. A missão da igreja, a minha e a sua missão, será um fracasso se as pessoas à nossa volta continuarem mortas espiritualmente. Você pode ser um membro respeitadíssimo na sociedade, pode ser um crente modelo na igreja, mas se as pessoas à sua volta continuarem mortas espiritualmente, você estará fracassando na principal ordem do Mestre. Estamos aqui para isso, ressuscitar os mortos pelo poder da palavra de Deus. Para isso, precisamos aprender algumas lições no texto que li para os irmãos. A primeira lição, ter visão correta dessa missão. Eliseu sabia a sua missão, tanto que, quando recebeu o pedido de socorro dessa mãe aflita, imediatamente se move para fazer alguma coisa. Primeiro enviando Geazi e depois indo pessoalmente. Nós somos como Pedro em Jope ou como Paulo em Trode. Temos ali uma Dorcas, aqui um Eutico, para trazer de volta a vida. Essa é a prova de que somos discípulos do Mestre. Quem tem visão correta dessa missão, estrutura sua vida em torno disso. Nossa vida não pode ser estruturada em função da profissão que queremos ter, do carro que queremos comprar, nem da casa onde queremos morar. Quando entregamos nossas vidas nas mãos do Senhor, temos que deixar Ele reorganizar as nossas vidas de acordo com a soberana vontade dEle. E isso só acontece com uma vida no altar do Senhor. Em segundo lugar, somos instrumentos do Espírito Santo para isso. Meus queridos irmãos, quando entregamos as nossas vidas ao Senhor Jesus e o Espírito Santo passa a habitar em nós, não somos mais pessoas comuns. Servimos ao Deus sobrenatural, temos o Cristo sobrenatural morando dentro de nós e somos dirigidos por Ele todos os dias. Somos templos do Espírito Santo.
Ele está sempre conosco e deve dirigir todas as nossas atitudes. É claro que coisas sobrenaturais certamente acontecerão. Dizem que depois que o Senhor esteve aqui na terra, padeceu por nossos pecados, morreu na cruz em nosso lugar, ressuscitou e subiu aos céus. Dizem que ao chegar no céu, um anjo veio ao seu encontro e fez a seguinte pergunta: e aí, mestre, todos lá na terra já sabem do seu amor, que o Senhor morreu na cruz no lugar deles? Jesus Cristo disse não. Neste exato momento, só um punhado de pessoas na Palestina sabem do meu sacrifício na cruz no lugar da humanidade. E o anjo fez ao Senhor a seguinte pergunta: mas o Senhor foi na terra, padeceu, sofreu, foi pregado na cruz no lugar da humanidade e poucas pessoas sabem disso. E como é que o Senhor vai fazer para todos ficarem sabendo? E Jesus Cristo respondeu da seguinte maneira para aquele anjo: eu pedi para Pedro, Tiago e João e mais alguns amigos contar para as pessoas. Quem ouvir essa história vai contar para o outro, para o outro, para o outro, até o mundo inteiro ficar sabendo. Dizem que o anjo, sabendo da fragilidade humana e da negligência humana, fez ao Senhor a seguinte pergunta um pouco desconfiado: mas Senhor, e se eles se esquecerem? E se passados 2 ou 3 anos ninguém se lembrar mais dessa história? O Senhor já tem um outro plano? Jesus Cristo disse não. Eu não tenho outro plano. Eu não tenho um plano B. Eu estou contando com eles. Se a missão de transformar o mundo pelo poder da palavra de Deus dependesse só de você que me acompanha neste vídeo, como estaria a pregação do Evangelho na sua cidade, e no seu estado, e no seu país, e no nosso país? Se não conseguirmos ressuscitar os mortos espirituais e colocá-los diante do Senhor, o seu avançado estado de decomposição pode afetar a nossa saúde espiritual. Em terceiro lugar, essa é a principal característica do seguidor de Cristo. No texto, é interessante que só depois que Eliseu seguiu o exemplo do seu mestre Elias é que o milagre aconteceu. Para ter a nossa vida cristã ressurreta na presença do Senhor e, consequentemente, ressuscitar os mortos espirituais, precisamos voltar para os pés do nosso mestre. Infelizmente, estamos vivendo em uma geração que desaprendeu a orar e a confiar no Senhor. Cristo, quando esteve aqui na terra, movido de íntima compaixão, entrou em contato com a nossa natureza caída, rebaixou-se à nossa triste condição. Ele foi o exemplo maior de uma vida no altar e na presença do Pai em oração. Precisamos imitar o nosso mestre, ter compaixão daqueles que estão morrendo espiritualmente. Se realmente queremos ver essas pessoas ressurretas e chorar por elas. Mas hoje, infelizmente, vivemos numa geração onde as pessoas estão voltadas para si mesmas, constroem para si castelos, enquanto a casa do Senhor está em ruína. Busca a prosperidade material, enquanto milhões morrem por falta de intercessão e pregação da palavra de Deus. Gastam tanto tempo investindo em si próprios e não têm mais tempo para investir no relacionamento íntimo com o Senhor, através de uma vida de oração, dependência de Deus e pregação da palavra. É uma geração de evangélicos com valores invertidos. Cristo disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quem inverte esses valores está construindo uma casa sobre a areia, que pode desabar a qualquer momento. Cada vez que você se colocar no altar do Senhor em oração, cada centavo que você investe no reino de Deus, cada vida salva através do seu testemunho e pregação, são sementes que você lança ao solo de sua vida cristã e um dia irá colher os frutos dessa plantação. Em quarto lugar, a vitória é daqueles que perseveram em oração. Já dizia um pastor que eu conheço há muito tempo atrás: a vitória pertence àqueles que se arriscam,
Os que lutam e fracassam, ainda assim, são melhores do que os que vencem sem lutar. Precisamos tentar até a morte. Eliseu tentou a primeira vez e fracassou. Mas este fracasso não era um aviso para ele encerrar a tarefa. Ele continuou lutando e foi vitorioso. Um fracasso na primeira vez não significa que não seremos vitoriosos, mas significa que devemos reavaliar nossas prioridades e intenções. Se você tentou desenvolver um projeto para o Senhor e fracassou, não significa que esta não seja a sua vocação, porque todos nós somos vocacionados, mas significa que precisamos rever nossas prioridades e intenções. Em quinto lugar, a ressurreição se dá no poder da oração. O poder do verdadeiro servo de Deus vem do alto, quando ele ora e clama ao Senhor. Quando Eliseu orou, a mente dele se abriu para o método que Deus queria usar. Estava disposto a morrer com o menino ou fazê-lo reviver. Irmãos, para ressuscitar mortos espirituais, precisamos voltar para o altar do Senhor. É preciso se entregar à total dependência do Pai. Você está disposto a isso? A ter a sua vida reorganizada em função de sua vida de oração e dependência absoluta do Pai? Meus queridos irmãos, a nossa sociedade se deteriora a cada dia. E nós temos em nossas mãos todo o poder e toda a autoridade para reverter essa situação. Ressuscitar mortos espirituais e colocá-los diante do Deus vivo, diante do Deus Todo-Poderoso, para louvá-lo e exaltá-lo. Mas para isso, precisamos arrumar primeiro a nossa casa, restaurando o nosso relacionamento com Deus. Todo o recurso que precisamos já foi nos dado pelo próprio Deus. O poder do Espírito Santo e tudo que temos. Nosso dinheiro, capacidade, carro, tudo que temos nos foi dado pelo próprio Deus para esse fim. Não foi para desfrutarmos ao nosso bel prazer, foi para usar na obra do Senhor. Se o número de mortos espirituais aumenta cada vez mais, e se o estado de decomposição piora cada vez mais, nós não estamos cumprindo o nosso papel, não estamos. Estamos desviando os recursos que o Senhor tem nos dado para a obra, inclusive o tempo que deveríamos dedicar no seu altar e presença. Irmãos, Deus manda essa palavra de exortação para que façamos uma revisão nisso, nos colocando inteiramente à disposição do reino, para fazer exclusivamente a vontade do Senhor, exatamente aquilo que Ele determinar. Ou cumprimos o nosso papel de ressurreição dos mortos espirituais através de um relacionamento íntimo com o Senhor, ou então o mau cheiro e odor será tal a ponto de nos contaminar e seremos vítimas da nossa própria negligência. A minha palavra é uma palavra de convocação ao exército do Deus vivo. Deus convoca o seu batalhão para se colocar em pé e fazer toda a diferença na sua cidade, na sua região, no seu estado, no seu país, até alcançarmos o mundo todo. Por hoje eu fico por aqui. Muito obrigado por sua atenção e companhia neste vídeo. Até o próximo. Um abraço.